Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pausa para a Educação, o seu programa aqui na TV Itapê, que trabalha a educação nos seus aspectos teóricos e práticos. Eu sou o professor Jovir Filho e vou estar com vocês nessa próxima meia hora, discutindo questões essenciais para a educação. No primeiro bloco, a gente pretende discutir algumas coisas mais da estrutura da educação, vamos falar sobre a formação para a vida e, na sequência, teremos matemática e língua portuguesa. Vamos tentar fazer o máximo possível. Se você quiser entrar em contato com a gente, basta sempre mandar um e-mail para jovir@hotmail.com.br, né? jovir@hotmail.com.br, ou pelo WhatsApp, que é 997840955. Já estava dando uma confusão entre o 8409. Né? Então, 997840955 está aí na tela para você ter mais oportunidades de entrar em contato conosco. Pois bem, eu quero entrar no assunto com vocês aqui, que é a educação para a vida. O que eu quero falar sobre educação para a vida? Essa formação para a vida que a gente tem trabalhado um pouco a distinção dela, né? A escola, ela precisa redefinir o seu papel, ela precisa compreender o que ela quer ser neste momento, né? E nós temos dois vieses, pelo menos, podemos ter muitos outros, né? No entanto, como sempre tem reiterado, ou a gente mira para as provas, tal como o vestibular, ou mira para uma formação para a vida, para o mundo, para a sequência da vida do ser humano após o período escolar. Então hoje eu quero focar um pouco nessa questão. Quando a gente fala de educação para a vida, eu queria trazer um tópico muito pontual, que a gente teria que pensar, será que a escola permitiu-me entender, avançar no conteúdo? O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe a seguinte questão. O que é umidade relativa do ar? Quando a gente vê nos noticiários falar a umidade relativa do ar está muito alta ou muito baixa, normalmente ela se torna problema de noticiário quando ela está muito baixa. O que significa isso? Será que foi franqueado para mim? Por franqueado é o quê? Foi permitido, foi me dado condições de compreender o que quer dizer umidade relativa do ar? Possivelmente, com várias pessoas que sempre questionei, sempre perguntei se sabia o que significava isso e normalmente não se sabe. Temos que a 20 graus a umidade esperada é de 17,3 gramas por metro cúbico. Vejam bem, se a temperatura está a 20 graus, o que se espera de umidade máxima é 17,3 gramas por metro cúbico. E o que isso quer dizer? Então eu tenho lá que em 1 metro cúbico de ar, 17,3 gramas, ou seja, a água, no caso, 1 grama equivale a 1 ml. Então, 17,3 gramas ou 17,3 ml de água são de água. Então, quer dizer, em 1000 litros de ar, tá? 1000 metros cúbicos, né? Não necessariamente 1000 litros, que não é equivalência perfeita e plena. O ar a gente pode dizer 1000 litros de 1 metro cúbico são 1000 litros de água, 1000 litros de ar, por causa do volume. Agora, o que significa? Que eu tenho um tanto desse volume que é água. E de que forma que eu preciso saber? Eu preciso saber sobre isso? É essencial? É um conhecimento que muda a minha vida? Será que eu sou levado a pensar que é importante eu saber o que significa, o que é compreender esses valores? Eu posso dizer para vocês que implica porque diz respeito à saúde pública, por exemplo, tá? Implica algo na nossa vida. Eu preciso saber então porque implica em algo. Se eu me pergunto, implica alguma coisa em algo? Implica algo em minha vida? Implica saúde pública. Porque a umidade relativa do ar, então, está se dizendo,
a umidade relativa do ar está em 70%. Significa que desse número que nós temos como referência, que é 17,3 gramas em 1 metro cúbico, 70% está no ar, né? Quando vai se baixando muito, significa que tem muito pouca água no ar. E isto acarreta, a baixa umidade, ela acarreta problemas respiratórios. De que tipo? Alergias, sinusites, né? Asmas e qualquer tendência respiratória que tenha irritabilidade do trato respiratório, né? Toda a via respiratória, vai estar muito mais sensível, muito mais sujeita a complicações caso a gente tenha umidade baixa do ar. E no caso da umidade em 100%, então é ideal? Não também. Porque se eu tiver alta umidade, eu também vou ter problemas respiratórios de que ordem? Problemas respiratórios do tipo de fungos, mofos, ácaros. São coisas que, com a grande presença de água, se multiplicam. E essa multiplicação ela não é benéfica, porque ela traz consigo toda uma cultura bacteriana, viral, tudo pode se ampliar quando nós temos alta umidade. E vejam só, quantas vezes nós somos levados a pensar sobre isso durante a nossa vida escolar. Será que eu tenho que fazer uma faculdade de biologia ou de química ou de medicina para saber isso? Na verdade, não deveria de ser de nível superior. Deveria de ser um conhecimento básico. E por que eu estou trazendo esse tópico? Para que a gente pense que, infelizmente, a escola ela tem falhado enquanto educação formal, inclusive para a formação para a vida. Para a gente compreender o que acontece. Por exemplo, esse copo de água que está aqui na minha mão, ele está todo, né? Ele está todo suado em volta. E essa água que está em volta, né, eu já comentei em outros momentos de passagem, essa água aqui é a água da umidade do ar, a água relativa do ar, que encontra a água, a diferença de temperatura com a água que está dentro, o ar chega aqui próximo, ele refrigera e se condensa em forma de água em volta. Ela não é água que vem de dentro, é água que já está no ar. E a gente precisa compreender esse tipo de coisa. Por exemplo, tá? Se eu, mesmo sem eu saber se a temperatura está agradável, está uma temperatura amena de 24 graus na cidade de Itapetininga, na região, onde quer que estejamos, e isso, uma temperatura de 24 graus não é muito quente e não chega a ser nem um pouco frio, né? Não está longe do frio. Então é uma temperatura amena. Se a umidade estiver muito alta, o que acontece? Uma sensação muito forte de calor. Porque com muita umidade no ar, eu não consigo eliminar a minha transpiração. Então fica difícil de ter troca da minha temperatura com o ambiente. E essa não regulação da minha temperatura com o ambiente me dá a sensação de calor. E aí nós podemos tanto ter só esse desconforto, como a gente pode ter desdobramentos que sejam ruins quando você tem a temperatura muito elevada. Não chegamos, pode ser um limite de febre, tem N fatores que estão correlacionados. E se a gente não é levado a pensar, como que a gente vai descobrir que tem que pensar sobre isso, né? Então a escola ela tem um papel preponderante em escolher elementos, fazer pensar a vida, pensar o mundo, né? Se a escola diz, olha, nós não estamos preparando os nossos alunos para o vestibular é consequência, e realmente é para ser consequência, ele pode ser um horizonte, mas ele não pode ser tudo. Então, preparar para a vida, para que a gente entenda o que está acontecendo, é fundamental. Então, eu trouxe a pergunta, em que matéria devo aprender sobre isso, sobre a umidade relativa do ar? O ideal seria que todos os professores conseguissem, porque os parâmetros curriculares já trazem, né? Desde a década de 90, né, desde 96, 97, a proposta da interdisciplinaridade, que são as disciplinas trocando informação. Então a matemática pode se juntar com a biologia e com a química e com a física para pensar a questão da umidade relativa do ar. E olha que projeto legal para a formação de um aluno quando nós casamos as informações. Só que o que acontece hoje? Todos os sistemas que são centrados em materiais didáticos são engessados, né?
pode falar, mas nosso sistema tem liberdade até que se cumpra. E aí os pais têm um papel muito importante em entender que você não está pagando para cumprir material didático. Temos que entender que estamos pensando num conteúdo, numa formação dos nossos alunos. Então são vários fatores que precisam pensar juntos, né, serem pensados juntos, né, e nós pensarmos como pais, professores, diretores, coordenadores, toda a comunidade envolvida com o saber que a escola tem que veicular. Eu vou fazer um breve intervalo para voltar daí agora com questões de matemática. Não saia daí que eu volto já já. Oi, estamos de volta com o nosso Pausa para a Educação, o programa aqui na TV Itapê que traz a educação como prioridade de discussão para servir de interlocução com você, telespectador, que também se preocupa com esta área que é fundamental para a formação da nossa sociedade. Eu trouxe agora para vocês algumas questões de matemática, mas se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma coisa que tenha sido trabalhada, mas que precisa ser repensada, não pense duas vezes, mande um e-mail para jovir@hotmail.com.br. Não se esqueça do BR, é jovir@hotmail.com.br, ou mande mesmo pelo WhatsApp, pode ser na forma de mensagem, de áudio, de vídeo, a sua dúvida. O WhatsApp é 997-840955, 997-840955. Eu já vou direto para uma questão que aparentemente parece ser simples, né? Mas ela é mais de nível vestibular, porque envolve progressão geométrica. Tá lá, nós temos que a razão de uma progressão geométrica crescente, cujos termos são ângulos internos de um triângulo retângulo, e daí eu tenho as opções, né? A alternativa A é 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, B é 1 menos raiz de 5 sobre 2, a letra C é 1 mais raiz de 5 sobre 2, a letra D é menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 e a letra E é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, ela parece simples, porque o enunciado é breve, mas se eu não tiver certos conhecimentos e certa leitura lógica para resolver essa questão, ela se torna um grande monstro, o monstro da matemática, né? O que eu tenho que pensar primeiro? Nós temos aqui a progressão geométrica e ela é crescente. Se é progressão, é alguma coisa que está aumentando ou diminuindo. Mas Jovir, progressão não tem que ser só aumentando? Não necessariamente. Porque quando uma doença que eu tenho que diminuir o elemento, o fator que está causando a doença, eu tenho que... a progressão significa diminuir a doença, né? Então, progressão não é somente crescente, ela pode ser decrescente. E ela é geométrica, significa que é um elemento que está sendo multiplicado, né? Como ela é crescente, é multiplicado. Se fosse decrescente, era uma multiplicação que gerava, na verdade, uma divisão. Então, se ela é crescente, eu já posso pensar de cara, só na leitura, não me interessam valores que sejam negativos. E quais seriam negativos? A letra D, claramente, é um valor negativo, né? E isso gera, porque o negativo vai fazer o quê? A razão negativa, ela vai fazer um valor ser positivo, outro negativo, um positivo, negativo, daí eu não tenho o crescenço, né? Eu não tenho o que está garantindo o crescimento. Então, eu também não posso pensar na letra B. Por quê? A letra B, raiz de 5 é um valor acima de 2, né? Que raiz de 4 é 2, então raiz de 5 é algo acima de 2. Então também ele seria um valor negativo. Então aí eu já tiraria a letra B. E a letra A também contempla a possibilidade de ser mais ou menos raiz de 5. Então, de ser possível menos raiz de 5, já eliminaria. Eu fico para pensar em duas respostas se eu tiver muito em dúvida e não saiba como resolver. Mas vamos ver a resolução. Fala em ângulos internos como sendo os termos dessa PG. E ângulos internos, eu tenho que saber a propriedade de como que se calcula a soma dos ângulos internos de qualquer figura, né? De qualquer polígono. E é um triângulo retângulo. Isso significa o quê? Que eu tenho um ângulo reto. Os ângulos internos do triângulo eu vou somar, é 3 menos 2 vezes 180, ou seja, são 3 lados menos 2. Esse é n menos 2.
esse 2 é fixo. Se fosse um quadrado, seriam 4 lados, seria 4 menos 2. Então eu vou fazer aqui 3 menos 2, que dá 1, vezes 180, então quer dizer que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. O triângulo retângulo significa, como eu disse, que existe um ângulo reto, e esse ângulo reto é o ângulo de 90 graus. E ele é o meu maior ângulo, né? Porque os outros dois é que somados dá 90. Daí, como é progressão geométrica, eu tenho que lembrar que o elemento, né, o termo geral, é dado por AN igual a A1, que é o primeiro elemento, vezes a razão elevada a N menos 1. Então, só começo a contar a razão a partir do segundo elemento, né? Porque daí fica 2 menos 1. No caso do terceiro elemento é 3 menos 1. Então, por isso que eu tenho A1 mais A1 vezes Q elevado a 1, mais A1 vezes Q elevado a 2, que é o quadrado, né? Somando tudo isso dá o 180, porque são os termos da PG. Pensando aqui que o maior é esse terceiro e ele é 90. O anterior, para eu chegar no terceiro, eu tive que multiplicar pela razão. Então, quer dizer, basta eu dividi-lo, o 90, pelo Q, que é a razão. E o primeiro elemento é eu dividir o 90 pela razão elevada ao quadrado, porque eu estou fazendo razão vezes razão vezes razão é razão ao quadrado. Então tudo isso soma 180. Aqui o que eu preciso fazer? Precisamos eliminar a fração, precisamos tirar esse denominador. E Q ao quadrado é o mínimo múltiplo comum. Por isso que eu multiplico por vezes Q ao quadrado. Eu pensando lá. No primeiro caso, eu estou apenas cortando, então multiplicando por Q ao quadrado, dividindo por Q ao quadrado, elimina-se e fica apenas 90. No segundo, é 90 sobre Q, então vai ficar, multiplicando por Q ao quadrado, sobra 90 vezes Q. E o 90 que não tem nada embaixo, que é o 1, fica 90Q ao quadrado, assim como 180. Vamos fazer o quê? Passar todos esses elementos para o outro lado, onde está o Q ao quadrado com coeficiente maior, que daí eu fico da seguinte forma: 90Q ao quadrado vai passar menos 90Q ao quadrado, então 180 menos 90 dá 90. E os outros dois valores apenas passaram negativo para o outro lado. Simplifico tudo por 90, divido por 90. Então eu fiquei com Q ao quadrado menos Q menos 1. E isto é uma equação de segundo grau que eu resolvo através de quê? De Bhaskara. A1, A é igual a 1, o B é igual a menos 1 e o C é igual a menos 1 também. Olha a forma de Bhaskara. O Q é menos B mais ou menos, raiz quadrada de delta. E o que é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Tudo isso sobre 2A. Faço as substituições, né? E temos a seguinte resolução. O menos 1 vezes 1, menos vezes menos dá mais 1, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, somando vai dar raiz de 5. Por isso que eu já tenho a resposta lá. Perdão. Por que eu já coloquei aqui direto o mais? Porque, como eu disse, não me interessa o valor negativo. Então, já vamos direto para a raiz de 5 positiva. Essa é a resposta, letra C. Pois bem, esta é uma questão trabalhosa, por isso que vocês podem perceber que gastamos um pouco mais de tempo, né? E isto faz com que aumente a minha atenção em tudo que é necessário. Ela é mais trabalhosa e numa prova, principalmente no vestibular, eu tenho muito pouco tempo para resolver. Então eu tenho que estar treinado, prática. A prática faz com que eu faça um bolo bem rápido. A prática faz com que eu possa construir um banco, uma mesa mais rápido. Tudo o que eu faço, a prática torna aprimorado e mais rápido. A matemática não é diferente. Eu vou fazer mais um breve intervalo e eu volto com mais questões de matemática e uma de português, pelo menos, para a gente fechar o programa de hoje. Não saia daí que eu volto já já. Oi,
Estou de volta para o nosso bloco final, em que eu quero trabalhar mais uma questão de matemática, pelo menos, e, se der tempo, uma ou duas questões de língua portuguesa, né? Para a gente não deixar de trabalhar a nossa língua portuguesa, já faz um tempo que não a trabalhamos. Vamos direto para a tela, em que eu tenho uma questão que diz o seguinte: no almoço foram colocadas na mesa 2 jarras de suco, cada uma com 1,5 litro. De uma das jarras foram consumidos 3/5 do suco e da outra foram consumidos 70%. A quantidade em ml de suco que restou, considerando-se as 2 jarras, foi de quanto? Letra A diz que são 1.200 ml, letra B 1.105 e a letra C 1.050. A letra D 980 e a letra E 955. Pois bem, de uma jarra está se dizendo que foi consumido 3/5 e da outra 70%. O que eu preciso compreender aqui? Vejamos, eu trouxe uma tela para vocês pensarem comigo sobre equivalências entre frações e porcentagens. Não é tão óbvio, infelizmente, pessoas pensarem que o 1 é 100%. Né? Esse 1, ele é 100%. 100%. E o que então vai ser o 1 sobre 2, né? 1/2? É o 50%. O 1/4 é 25%, o 3/4 serão 75%. Então, veja bem, eu tendo esses referenciais, eu bato o olho, vejo a fração e eu já sei as equivalências. E daí eu tenho que preencher as outras. 1/10 são 10%. 1/5 é então o dobro, né? Porque eu estou dividindo pela metade do valor, então ele é 20%. O 2/5 vai ser 2 vezes o 20%, então dá 40%. O 3/5, o 60%, que é o que vai me interessar nesse exercício. O 4/5, 80%. Preciso preencher o que mais? Eu tenho outras representações. O 3/10 é 30%, o 7/10 é 70% e o 9/10, 90%. 9/10, 90%. Só existem esses? Não, tem muitas outras equivalências, mas essas são as mais importantes. Juntamente eu tenho o 1/20. Veja bem, o 1/20 é o quê? 5%. E se eu domino isto, olha só, ele é 10 vezes menor que o 1 sobre 2. Então eu estou cortando dos 50%, eu corto um zero que tem o 5%. E 1/40, né? 1/40, veja bem, 1/4 é 25. 1/40 é 10 vezes menos, é 2,5. E daí eu preciso também compreender que são valores que sempre aparecem, que é o 1/8, que é 12,5%, o 3/8, que é 37,5%, 5/8, que é 62,5%, e o 7/8, que é 87,5%, além do 3/20, que é o 15%. E o que me interessa para esse exercício? O 3/5. Por isso que a gente vai levá-lo lá para a nossa tela de do exercício. Se consumiu 60% de uma jarra, que são os 3/5, sobraram 40% dela. Na outra já sei que são 70% e sobraram 30%. Somando o que sobrou, né, as duas quantias, de ambas sobraram 70%. Eu sei que uma jarra tem 1.500 ml, que é 1,5 litro. Esse é o meu 100%. Quer dizer que o meu 10% tem 150 ml. Eu preciso saber de 70, que é o que sobrou juntando as duas quantias. 7 vezes 150 dá 1.050. Por isso que a minha alternativa é a letra C, 1.050. Pois bem, a matemática, ela precisa dessas referências e quanto mais eu as tiver, melhor. Vamos já direto para uma questão de língua portuguesa? Para a gente não deixar de trabalhar a língua portuguesa nesse nosso programa de hoje? Observe o verbo destacado na frase. As milícias, organizações criminosas lideradas por policiais e ex-policiais, vêm se alastrando no Rio de Janeiro, do qual derivam aqueles empregados nas alternativas, do qual derivam do verbo vir, né? Vir, do qual derivam aqueles empregados nas alternativas. E assinale a que apresenta o verbo corretamente conjugado. Na letra A eu tenho que o Ministério Público interviu na questão e denunciou os envolvidos no escândalo. Está correto? Não. Está errado esse interviu, porque se eu tiro o inter, o
o que sobra, o verbo vir, não pode dizer que o Ministério Público viu, o Ministério Público veio, então ele interveio. Então não é a letra A. A letra B diz que para que os litigantes não se desavissem, foi proposto um acordo. Então eu corto aqui também que não é vissem. Se eu tirar o desar, não tem vissem, eles viessem, então teria que ser desaviessem. Não é a letra B. E a letra C, os problemas que adviram da greve ainda não estão superados. Tira o ad, os problemas que viram? Não, os problemas que vieram. Então é advieram, advieram. Não é a letra C. E a letra D? As autoridades só agirão se lhes convir fazê-lo. Tira o com. Se lhes vir fazê-lo, não. Se lhes vier. Então, está errado também e o correto é convier. A minha correta é a letra E. Se o problema proviesse, tira o pro. Se o problema viesse, olha, corretíssimo. Só tirar, desmembrar, que eu percebo que está errado o verbo. Se o problema proviesse do sistema informatizado, seria fácil resolvê-lo. Alternativa E. Pois bem, pudermos trabalhar pelo menos uma questão de língua portuguesa, né? Nessa meia hora, a gente tenta torná-la o mais produtível possível, né? Mais produtiva essa interação. No primeiro bloco, ficamos, né, com discussão da educação em geral. No segundo, a gente se estendeu numa questão de matemática de nível vestibular. E esse último bloco, matemática e língua portuguesa. Sugestões, né, dicas que vocês tenham, sintam sempre à vontade em entrar em contato conosco, que estaremos sempre procurando atendê-los. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.